certinho aqui. Você não passou coisa aqui? Passou? Boa noite, meus queridos amigos. Mais uma vez aqui estamos, não é? Estamos nos reunindo, começando então o nosso encontro com a graça de Deus. Por isso mesmo, sejam todos bem-vindos e vamos, não é? Vamos a esse nosso encontro e, como sempre, perguntando, querendo saber como é que vocês foram no dia de hoje, sexta-feira, amanhã, final de semana, né? Ontem já esteve um feriadinho e aí nós vamos então levando os nossos dias. Então eu quero dar a todos vocês boa noite, o nosso boa noite aqui de casa, também acolhê-los aí, os nossos bem-vindos. Para isso também estamos aqui, né? Colocando o nosso boa noite aqui no Facebook, por onde vocês nos acessam. Boa noite também. Bem-vindos todos vocês, bem-vindos os nossos amigos, porque nós vamos falar um pouquinho, claro, de nós através do Evangelho, também através das mensagens, né, que nós sempre trouxemos já desde o primeiro dia do nosso encontro, das mensagens com Joana de Ângeles, né, sempre trazendo recomendações ativas para cada um de nós. Mas, como nós dizemos, né, sexta-feira hoje, e o pessoal festeiro, né, sextou, então, tempos atrás, era aquela reunião boa, sair do trabalho, né, ir aí comemorar, já antecipar o final de semana, mas agora estamos um pouco mais tranquilos, obrigatoriamente, né, mas mesmo assim, dentro de casa, nós saudamos, claro, os nossos parentes, familiares e também os nossos amigos, claro. Hoje eu trago para vocês, dentro daqueles dias, né, já é o terceiro dia que nós fazemos, dentro da introdução falar sobre aquelas personalidades que aparecem e são citadas no Evangelho. Principalmente quando nós lemos na introdução de Joana de Ângeles, que ela sempre nos traz o Evangelho, umas citações pequenas, mas traz, e muitas vezes aparecem lá os famosos fariseus, os saduceus, os samaritanos, os publicanos. Então, estão trazendo nesses dias aí algumas palavras sobre isso para que a gente possa identificar e mesmo nós nos transportarmos para aquela época, porque o Evangelho foi escrito 2000 anos e tantos atrás, então já há muito tempo, e a realidade do povo que vivia aquela época era absolutamente outra. Vale lembrar sempre que a época os judeus estavam sob o domínio romano, né? Tanto que a época de Jesus, especificamente a época da crucificação, estava lá Pôncio Pilatos como cônsul representante de Roma. Daí até aquela célebre passagem do Evangelho: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então entendamos bem essa época e a relação existente entre os judeus de uma forma geral e Roma. Os judeus, claro, como subalternos, né, perderam a guerra e o domínio de Roma se estendia então pelo mundo. Hoje eu trago então para vocês um dos mais falados, né, dos nossos citados no Evangelho, que são exatamente os fariseus. Então, algumas palavras sobre os fariseus, depois também sobre os nazarenos, né? Os nazarenos, então, Jesus, que é chamado Nazareno, então alguma coisinha sobre eles também. Vamos ver então o que os fariseus nos traz, mas antes de vermos, vamos dar uma boa noite para o pessoal, claro que já que se registrou ou que o Facebook registra como entrando, mesmo não deixando, não escrevendo nada, aparece aqui para mim, né?
Então vamos lá, Ivana Santa Rosa, Helena Silva dando boa noite, Eloá Romanato também, Denise Holland, o pessoal dando boa noite, né? Estamos aqui, a Gertrudes Lucas, que bom. Aqui, Fernando Palucci também dando boa noite. A Áurea Franciscone, minha titia lá do Rio Claro. Um abraço para a titia, para o Orlando, titio também. Aqui também a Nandinha que sempre está conosco, nos auxilia também compartilhando, né? A gente agradece, claro. Também aí o pessoal, a Ivana sempre compartilha, a Aline compartilha, o Fernando compartilha. Então, vários de nossos amigos podem fazer do time compartilhar também, viu? Fiquem à vontade, sempre é bom. Também o Fábio Luiz de Oliveira, a Leonice Oliveira também conosco, deixando aqui o boa noite. A Heloísa Helena, a esposa do Manuel Gimenez também, nosso prezado colega de décadas do Banco do Brasil, também conosco. Então sejam vocês todos bem-vindos, viu? Então vamos falar um pouquinho, conhecer um pouquinho quem eram os fariseus, afinal de contas, que tanto se fala. E às vezes a gente fala, né, no coloquialmente, esse daí é um fariseu, é uma expressão bastante que a gente usa, ou pelo menos ouve pessoas falarem que não sei quem, fulano, ciclano, parece um fariseu. Vamos ver o que eram os fariseus à época de Jesus. Então, fariseu vem do hebreu parash, que significa divisão, separação. A tradição formava uma importante parte da teologia judaica. Ela consistia na coletânea das interpretações sucessivas dadas sobre o sentido das Escrituras e que se tornavam escritos de dogma. Era entre os doutores objeto de intermináveis discussões, ou mais frequentemente sobre simples questões de palavra ou de forma, no gênero das disputas teológicas e das sutilezas da escolástica da Idade Média. Daí nascerem diferentes seitas que pretendiam ter, cada uma, o monopólio da verdade e, como acontece quase sempre, detestando-se cordialmente, vejam bem, detestando-se cordialmente umas às outras. Está dizendo que as discussões sobre os escritos eram intermináveis. E lembrando sempre, como dizem, né? Era uma língua sem muitas palavras, então por isso mesmo dava margem a muitas interpretações. Era muitas palavras significando uma série de coisas. Então, chamados doutores da lei à época, os fariseus, eles tinham discussões intermináveis. E com isso havia muita cisma ou cisão entre eles, então formavam-se muitas seitas, como aliás hoje também não é tão difícil de nós percebermos isso. Mas vamos lá, né? Os fariseus foram perseguidos em diversas épocas, notadamente sob Hyrcânio, soberano pontífice rei dos judeus, Aristóbulo e Alexandre, rei da Síria. Entretanto, o Alexandre, rei da Síria, esse último tendo-lhes restituído suas honras e seus bens, os fariseus recuperaram seu poder, que conservaram até a ruína de Jerusalém no ano 70 da era cristã, época na qual seu nome desapareceu em consequência da dispersão dos judeus. Então vamos lembrar que, como relata a própria história, nos anos 70 da era cristã, os judeus foram conquistados e foram dispersos pelo mundo. Né? Perderam sua pátria, perderam tudo, e aí os judeus em si, né, os fariseus que lá estavam, também perderam toda a sua identidade. Então vamos ver, entre essas seitas, os fariseus, aliás, tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas. Servis observadores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, cheios de um zelo ardente pelo proselitismo, ou seja, querer sempre angariar mais, né? Inimigos dos inovadores, eles afetavam uma grande severidade de princípios, mas sob as aparências de uma devoção meticulosa, escondiam costumes dissolutos, muito orgulho e, acima de tudo, uma paixão excessiva pela dominação. A religião era para eles antes um meio de subir do que um objeto de uma fé sincera. Eles não tinham senão as aparências e a ostentação da virtude, mas com isso exerciam uma grande influência sobre o povo.
aos olhos do qual passavam por santos personagens. Por isso eram muito poderosos em Jerusalém, né? Acreditavam, ou pelo menos faziam profissão de crer na providência, na imortalidade da alma, na eternidade das penas eternas e na ressurreição dos mortos. Jesus, que estimava antes de tudo a simplicidade e as qualidades do coração, que preferia na lei o espírito que vivifica a letra que mata, aplicou-se durante toda a sua missão a lhes desmascarar a hipocrisia e, por conseguinte, fez deles inimigos obstinados. Por isso, aliaram-se aos príncipes dos sacerdotes para amotinar contra ele e fazê-lo perecer. Então, como vemos aqui, né, eles tinham muito exterior para dizer sobre religião, mas por dentro eles eram dissolutos, queriam realmente acumular fortunas, queriam o poder acima de tudo e mandar, né? E Jesus, como era simples, veio e, claro, como bateu de frente com eles, tanto que há uma célebre frase que é colocada, né? Os famosos túmulos caiados, lindos por fora e apodrecidos por dentro, porque era muita exterioridade, né, da fé, mas por dentro era completamente diferente, tá? E aí, então, os fariseus eles eram dominantes e acabou realmente acontecendo o que aconteceu, com Jesus sendo levado a Pilatos e o desfecho todos nós sabemos de cor, né? Mas como falamos de Jesus, ele era chamado também de Nazareno. Vamos ver rapidinho aqui o que são os nazarenos, né? Nazarenos era nome dado da antiga lei aos judeus que faziam voto, seja pela vida, seja por um tempo, de conservar uma pureza perfeita. Eles se obrigavam à castidade, à abstinência do álcool e à conservação da sua cabeleira. Sansão, Samuel, João Batista eram nazarenos. Mais tarde, os judeus deram esse nome aos primeiros cristãos por alusão a Jesus de Nazaré. Claro, né, com a sua cabeleira grande, como é sempre representado. Esse também foi o nome de uma seita herética dos primeiros séculos da era cristã, que da mesma forma que os rebionistas, dos quais eles adotavam certos princípios, misturava as práticas do mosaísmo, né, as leis de Moisés, com os dogmas cristãos já de Cristo. Essa seita desapareceu no quarto século, né? Então está aí. Os nazarenos, né, que se obrigavam, então, na vida ou parte da vida, a levar uma vida muito regrada, levar assim, a pureza perfeita, como eles falavam. Então, eram castos, abstinência de álcool e conservavam sua cabeleira. Então, aí algumas características desses que são sempre citados no Evangelho, quando nós lemos. E hoje vimos, então, fariseus, que já os conhecemos como os doutores da lei, mas muito propensos à riqueza, ao poder, a mandar, etc, etc, né? E aqui os nazarenos, que, pelo que nos foi mostrado, eles se obrigavam a determinada parte da vida também a terem uma pureza. Então daí a abstinência, o álcool, castidade, e uma das características era a grande cabeleira, como também João Batista o tinha, né? Muito bem, meus amigos. Então, o que nós vemos? Nós vemos que estas personagens sempre aparecem dentro dos escritos da Bíblia, do Evangelho, dos evangelistas, e que nós também citamos algumas vezes aqui, através de Joana de Ângeles, no seu convite, quando ela traz aquele início para nós a respeito da mensagem, né? E nós temos também, então, aqui a mensagem hoje de Joana de Ângeles. Temos mais mensagens, vamos lá. E também aqui, antes da mensagem, mais alguns amigos que estão conosco, né? Está aqui o Milton José Pinto, Rose Tódero, bem-vindos todos. Marina Mateus, Aline Rodrigues, né? Também lá de Santa Bárbara. Então, sejam todos bem-vindos. E vamos passar
aqui ao convite que Joana de Ângeli nos faz hoje. E hoje ela faz um convite para nós de algo que é muito citado e algo que muitas vezes nós temos tão pouco, ou a temos bem, como dizem, bem curta. Que seria? Ela mesma. Convite à paciência. É o que Joana nos traz hoje, o seu convite número 34 do livro Convites da Vida, que foi então psicografado, pelo nosso querido Divaldo. E vamos ver como ela começa. Ela começa então com o trecho da Epístola aos Coríntios, no versículo 6, aliás, o capítulo 6 e versículo 4, onde nos diz: em muita paciência, em aflições, em necessidades, em angústias. Muita paciência em aflições, em necessidades, em angústia. E vamos ver aqui, ela começa inclusive citando paciência com uma lenda nórdica muito interessante, que diz o seguinte: antiga lenda nórdica narra que alguém perguntou a um sábio como poderia ele explicar a eternidade do tempo e do espaço. O missionário meditou e, apontando a colossal montanha de granito que desafiava as alturas, respondeu com simplicidade: suponhamos que uma avezinha, uma pequena ave, se propõe a desbastar a rocha, imponente, paulatina, insistentemente, atritando o bico de encontro à pedra. Imagine uma avezinha desbastando uma montanha de granito. Aí ele conclui: quando houver destruído tudo, a montanha toda, estará apenas iniciando a eternidade. Ou seja, que grande paciência, uma paciência sem limites, uma paciência que não tem fim. No começo da nossa querida avezinha, destruindo a montanha de granito só com o bico, e depois, aí que vai começar a eternidade, todo sempre. Então, a paciência precisa realmente ser para nós uma presença no nosso dia a dia. Mas vamos ver o que a Joana como ela coloca tudo isso para nós. A paciência é o fator que representa de maneira mais eficiente o equilíbrio do homem que se candidata a qualquer tarefa. Fácil é o entusiasmo do primeiro impulso, comum é o desencanto da terceira hora. A paciência é a medida metódica e eficaz que ensina a produzir no momento exato a tarefa correta. Diante do que devemos fazer, não poucas vezes somos acionados pelos implementos da precipitação. Frente às tarefas acumuladas e aos problemas, indispensável façamos demorado exame e cuidadosa reflexão antes de apressar atitudes. Precipitação traduz desarmonia, perturbação, com agravante desconsideração ao tempo. A paciência significa autoconfiança. A pirâmide se ergueu bloco a bloco. As construções grandiosas resultaram da colocação de peça sobre peça. As gigantescas sequoias, milenares sequoias, se desenvolveram célula a célula. O que hoje não consigas, perseverando com dignidade e paciência, lograrás amanhã. Paciência não quer dizer amolentamento, amolecimento, mas dinâmica eficiente e nobre de produzir diante dos deveres que nos competem desdobrar. Ao lado de alguém que nos subestima, paciência. Entre as dores que nos chegam, paciência. Ante o rebelde que nos atormenta, paciência. O tempo é mestre eficiente que a todos ensina, no momento próprio, com a lição exata,
plasmando o que cada um necessita a benefício de si mesmo. Jesus, acompanhando e inspirando o progresso da terra, pacientemente espera que o homem se volte para ele, a fim de que, encarregado da nossa felicidade, possa dirigir-nos pelo caminho que leva a Deus. Em qualquer circunstância, pois, paz e paciência para o êxito do empreendimento encetado, do empreendimento perseguido, do empreendimento desejado. Em qualquer circunstância, paz e paciência. E aqui Joana de Ângeles traz para nós, então, o texto sobre paciência. Paciência é a medida metódica e eficaz que ensina a produzir no momento exato a tarefa correta. E como nós temos falta de paciência, né? E como nós precisamos lutar para adquirir a medida certa da paciência, sem precipitação. E a precipitação, ela cita muito bem aqui. Precipitação traduz o quê? Desarmonia, perturbação, com agravante e desconsideração ao tempo. A paciência e o tempo estão intimamente ligados, né? E parece que o tempo hoje, em nosso dia a dia, nas nossas atividades, ele está passando extremamente mais rápido. Mas por quê? Porque há muito mais coisas pelas quais nós pensamos, há muito mais coisas com que nós temos que nos preocupar. A oferta que a sociedade nos faz hoje é muito grande. Então, há muitas e muitas coisas a considerar, muitos e muitos problemas a tentar resolver. E nisso parece que o tempo vai se escoando. E quando vemos, percebemos, nossa, quase 6 horas, hora do nosso encontro. E parece que é assim mesmo. Então, por isso que nós não podemos, aliás, nos precipitar nas nossas atitudes. Paciência, paz, tudo na medida correta e tudo vai se ajeitando. Não adianta querermos nos atropelar, né? E como ela diz aqui, referências de tempo, referências de paciência. A pirâmide se ergueu bloco a bloco. Quanto tempo levou para fazer aquelas pirâmides? Quem sabe? As construções grandiosas resultaram da colocação de peça sobre peça. As gigantescas sequoias se desenvolveram célula a célula. O que hoje não consigas, perseverando com dignidade e paciência, lograrás amanhã. Quando as senhoras, né, que estão pela hora quase do jantar e olhando o horário, já está falando muito, já estou falando muito. Mas as senhoras, no dia a dia, na cozinha, vamos fazer um bolo, eu sei toda a receita. Se eu atropelar essa receita, se eu quiser fazer com menos tempo, não vou, digamos assim, misturar a massa no tempo exato para que haja então a correta mistura dos ingredientes. Fatalmente não vai dar muito certo a receita. Tudo no seu tempo correto. Se apressamos o tempo, fatalmente correremos em erro, que pode ocorrer. Erro no futuro, o resultado não será exatamente o esperado. Então vamos exercitar um pouco a paciência, por difícil que seja, por complicado que seja, por curto que o tempo, hoje em dia, realmente aparece e realmente acaba sendo para nós, né? Então são aqueles recados que a Joana nos dá para o nosso dia a dia que vão nos levar a quê? O objetivo é levar o equilíbrio, levar a serenidade, levar a calma e a tranquilidade, porque, peguei de novo, ela encerra dizendo isso para nós. Jesus, acompanhando e inspirando o progresso da terra, pacientemente espera que o homem se volte para ele, a fim de que, encarregado da nossa felicidade, ele o é, possa dirigir-nos pelo caminho que leva a Deus. Em qualquer circunstância, pois, paz e paciência para o êxito do empreendimento excetado. Paz e paciência. Paz é o que desejo para todos vocês, para todos nós. Paciência é o que a Joana nos pede, que cabe a cada um de nós trabalhar nela. Fazemos um esforço.
que nada daquilo que nós não temos, ou que temos pouco, nós conseguimos mais, sem paciência, sem dar tempo ao tempo, como se diz. Então é isso que nós trouxemos hoje para vocês no nosso encontro, que nós falamos um pouquinho, né? Então também aqui conosco Adriano Cordeiro, seja bem-vindo também, e acredito que chegou a hora então da nossa oração. Chegou a hora em que nós vamos aqui conversar um pouco com o nosso Pai, com o nosso Criador, e para isso nós vamos sempre nós vamos fazer aqueles momentos, né? Aquele instante de relaxamento, os minutos de relaxamento, os minutos de paz, e a música sempre nos auxilia, e como não? Vamos então iniciar prestando atenção na música, prestando atenção nessa música que vem para nós. Vem para nós com tranquilidade, vem para nós com paz. Vamos então ficar tranquilos para que possamos sim relaxar, fechar nossos olhos. E esse é o momento. Ouçamos então alguns segundos. Conectemos-nos ao nosso Pai, nosso Criador, nosso Mestre Jesus, levando nossos pensamentos unidos em uma corrente de amor, uma corrente de paz, uma corrente onde nós suplicamos ao nosso Pai, por todos nós, por nosso fortalecimento para enfrentar as dificuldades que abraçamos ainda no plano espiritual. Ó Pai, dá-nos força, que suas bênçãos sejam para nós o bálsamo criador, restaurador de nossas virtudes, de nós, tudo aquilo que perseguimos insistentemente, dentro daquilo que queremos como evolução espiritual, moral. E agradecemos, Senhor, por aqueles que estão conosco, nossos familiares, amigos, por todos os ambientes em que frequentamos, pelas pessoas com quem cruzamos em nosso dia a dia, pelos olhares que trocamos, pelos sorrisos que despedimos. Agradecemos por tudo aquilo que olhamos, por tudo aquilo que vemos, tudo aquilo que sentimos, os aromas, pelos diferentes sabores que podemos sentir, pela brisa que roça nossa pele, presença divina entre nós. Grato, Senhor, por aqueles que cuidam de todos os seus filhos no plano espiritual e neste mundo físico, por aqueles que trabalham pela nossa saúde, pela nossa educação, pela nossa segurança, pelo nosso dia a dia. Por aqueles que partem ao plano espiritual, Senhor, sabemos que nossos irmãos iluminados estão acolhendo-os fraternalmente, com carinho e com amor, amparando, levando-os a serem cada vez mais tranquilos, abençoando, Senhor, aqueles que cuidam de nossa saúde nesse instante tão difícil para todos nós. A paz que procuramos, a paz pela qual lutamos, a saúde que tanto valorizamos e o amor que recebemos de vós e aqui distribuímos fraternalmente entre todos nós. Graças vos damos, ó Pai,
por estar conosco, por nos amar com tanta misericórdia, dando-nos sempre oportunidade de prosseguirmos para o bom caminho, o caminho que Jesus quer que sigamos. Obrigado, Senhor, obrigado, querido Mestre Jesus. E elevamos a vós, ó Pai, esta oração abençoada que nosso Mestre trouxe para nós, naquele instante em que pedimos, ensina-nos a conversar com o nosso Pai. E mesmo quando Ele disse tantas vezes, quando quiseres conversar com o vosso Pai, abre as portas do teu quarto, as portas do teu coração e fale com Ele. E quando quiseres levar até vosso Pai palavras que eu disse, digam de coração aberto: Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, ó Pai, livra-nos de todos os males. Porque vosso é o reino, vosso é o poder, vossa é a glória para todos sempre, por toda a eternidade, Senhor do mundo, de todas as estrelas. Em Ti louvamos, em Ti bendizemos, ó Pai. E vos pedimos que seu amor, sua paz, sua luz, sua misericórdia esteja sempre conosco. Esteja sempre em nossos lares, com todos que em nossos lares habitam, com todos que para nossos lares se dirigem, e que tragam o seu amor, porque sairão de nossos lares abençoados, com tanto amor que levarão em seus corações. Glória a vós, Senhor, por toda a eternidade. Obrigado, ó Pai. Obrigado por ser o Pai que nós tanto amamos. E a vós, Jesus, o nosso querido irmão que nos acompanha nesta jornada rumo à nossa iluminação. Obrigado, Senhor. Obrigado, Mestre Jesus. E que assim seja. Graças vos damos, ó Pai. É isso aí, graças a Deus mais uma vez, né? Estamos aqui e aqui. Pudemos estar juntos, ainda estamos juntos, mas pudemos falar um pouquinho do nosso Evangelho, falar um pouquinho de Joana de Ângeles, falando para nós a paciência e como precisamos ter paciência. Especialmente nesses dias, nos dias de hoje, os dias atuais, onde estamos em casa, todos estamos em casa, marido, esposa, filhos, às vezes netos, sobrinhos, né, os avós, né? Paciência, o tempo, o instante assim o exige. Então aceitemos em nosso coração tudo isto que está acontecendo. Por quê? Quem somos nós para discutir os desígnios de nosso Pai, nosso Criador? Nada acontece sem a sua permissão, nem mesmo uma única folha cai do galho ressequido se Ele assim não quiser. Portanto, né, abençoado seja nosso Pai, abençoado seja o Mestre Jesus, abençoado sejamos nós pelo entendimento daquilo que eles todos colocam para nós. Então, para vocês, deixo aqui o meu abraço, uma excelente noite com muita saúde, muita paz, um excelente jantar para todos, né? Recuperando assim as forças para passar a noite e um excelente final de semana. A Célia também está aqui, desejando a todos uma boa noite, mandando um grande beijo. E meus queridos, que dia lindo hoje, o dia dos namorados, né? Então, aquele beijo fraterno para todos vocês. Beijem, se abracem, se curtam esse dia, né? Dia feliz, dia onde o amor deve prevalecer. E para vocês eu mando
todas essas flores aqui, com todo carinho, com todo amor. Fiquem em paz, amem, amem, amem. O amor eleva a nossa alma. Beijo grande, fiquem com Deus. O amor acima de tudo. Até amanhã, com a graça de Deus. Tchau.